Salve, salve galera, tudo na paz? Meu nome é Matheus Souza, eu sou artista cênico e também sou artista orientador aqui das oficinas culturais no Laboratório de Cenografia e Figurino. E para a gente continuar seguindo nossos estudos nesse processo dentro da espacialidade e dentro da dramaturgia, né, do espaço, da territorialidade, então hoje a gente vai dar uma avançada, assim, nas nossas referências que dialogam sobre espaço, sobre a imagem, sobre a performance, seja ela como, né, colocar o nosso corpo no espaço e como criar essas narrativas, como criar essas poéticas, estéticas, através da arquitetura, através dos lugares, através dos não lugares, através de toda essa nossa composição que a gente faz e se movimenta através de gestos, através de atitudes, através de ações. Então, tudo o que a gente começa a se produzir, começa a se colocar e movimentar, a gente acaba criando intenções para esses lugares e não lugares. Bom, na nossa videoaula passada, a gente acabou fazendo, né, realizando um exercício prático no qual a gente ocupa todo o espaço através de intensidades do nosso corpo e da nossa movimentação através da movimentação espacial, né? Ali a gente tem comandos, então esses comandos eles foram dados, né, para vocês irem avançando as velocidades, né, conforme vocês iriam ocupando aqueles lugares, né, até da sala, da casa de vocês, aonde vocês realizaram esse exercício. Isso vai levando a gente criar, né, toda uma estrutura para pensamentos, né, que abrem um leque de opções e visualizações para que a gente consiga ampliar melhor o nosso campo referencial dentro aí do que a gente está em nosso eixo norteador, que é a espacialidade. Bom, hoje eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês algumas referências, né? Dentre elas, a Beth Coelho, que é bem interessante. Eu tô aqui com o livro em mãos e vou ler um trechinho para vocês. Quando olhamos ao redor e percebemos o espaço que nos circunda, essa percepção pode acontecer em 3 planos. A atitude contemplativa do mundo circundante, no sentido utilizado na filosofia Zen. O olhar analítico, voltado para os detalhes, as diferenças e as semelhanças. E, por último, o olhar lúdico e poético que transforma simbolicamente o que vê e refuncionalizando os objetos, subvertendo a atmosfera e transpondo o espaço real e o espaço da ficção. Então, para a Beth, assim como a gente também analisou na nossa videoaula 8 sobre os diferentes tipos de espaço, para cada espaço a gente consegue criar diversas sensações, né? E essas sensações a gente consegue criar várias leituras e criar várias composições através das nossas referências. Com isso, ao entrar em qualquer tipo de espaço, qualquer tipo de lugar, a gente tem níveis de consciência, de leitura desses espaços. Sendo esse nível contemplativo, seria esse da gente chegar e apenas observar, né? Conseguir olhar e entender todos os tipos de materiais, de ferramentas, de linhas, todas as composições fundamentais e principais daquele lugar. Seja ele se for uma casa, se for uma montanha, se for um rio, se for um mar. Então, entender também aonde ele está localizado seria essa primeira leitura, né? Essa primeira imersão do local. Depois, é claro que a gente tem essa mais analítica, realmente, que seria a funcionalidade, para que serve, o que ele traz para a gente, como a gente vê ele, né, dessas funções, o que as pessoas vão, como vão, para que vão. Então, aí seria um olhar mais analítico, mais aguçado para esse espaço, até tipos de funções que a gente pode dar para aquele lugar.
E, e depois a gente tem um olhar mais poético, mais lúdico, né? Que dá uma liberdade maior para a gente subverter totalmente esse espaço, trazer linguagens, trazer ideias, trazer pensamentos e realmente criar a partir de todas as características, as especificidades que esse lugar, esse espaço nos dá, né? Essas oportunidades que ele dá. E também é muito importante a gente não esquecer, né, de como esse lugar, ele carrega, né, sentimentos, carrega memórias que as pessoas criam, né, com esses contatos, através das relações, de como a pessoa passou, sentiu, criou um vínculo, criou uma memória, e como essa memória também, ela permanece ali, por mais que o espaço mude, por mais que o tempo, as pessoas não são as mesmas através dos dias que vão passando, como essa memória se carrega, se permanece, né? E como a gente consegue ir adaptando, né, a todas essas circunstâncias de mudanças, tanto características físicas e estruturais, mas como a gente ainda carrega isso no nosso subconsciente, né, através dessa espacialidade. Porque como a gente citou lá na aula 8, os diferentes tipos do espaço dentro da arte cênica, né, dentro das cênicas, a gente consegue ter esse espaço que é o espaço que é criado ali na mente, no inconsciente do público. Então, como a gente imergir isso em todos os lugares conseguem criar essas memórias, né, essas leituras através do público passante, seja ele todo mundo. Então, como a gente começa a carregar isso para uma memória mais... Como a gente colocar isso numa caixinha onde vai pegar a nossa mente, como se fosse um HD de computador, colocar ali e usar para quando a gente estiver compondo cena, para quando a gente estiver criando croquis de cenário, de figurino, pegar essas imagens, né, que a gente trabalha tanto no roteiro imagético. Então, tudo o que a gente estiver vivenciando hoje nos lugares e não lugares, quando a gente vai transitando, a gente pode começar a arquivar isso para colocar isso em imagens futuramente em nossos processos. Né, e hoje a gente consegue ver que a imagem, ela não é mais meramente uma imagem, ela não tem uma função meramente representativa, né? E, e hoje, na contemporaneidade, a gente vê muitos autores aí, essas nossas referências, que já colocam, né, a imagem como não apenas uma linguagem representativa, né? A gente começa a colocar a imagem como um coeficiente também funcional, né? Aí que leva a nossa representatividade para uma maneira imagética. Então vamos voltar aqui para o momento da nossa leitura, que é muito importante, e vou ler uma citação do Eduardo Neiva que explica a síntese, mais ou menos, assim, da imagem enquanto representação. Então a imagem não é mais restrita à transformação do elemento representado em elementos representantes. Em suas possibilidades, ela é metamorfose, metáfora purificada do real, por muitas vezes inconfortável e mutante, a ponto de ser uma representação pura que escapa às confins do corpóreo. Este não é mais o limite. Aspira-se à representação imagética de processos mentais. A imagem agora pode atingir o incorpóreo. Com essas referências que a gente conseguiu levantar hoje, a gente consegue ampliar nossa visão, né, sobre espaço e sobre imagem. E como a gente consegue elaborar, compor imagens, né, a partir desses espaços, e que a gente vê agora que a imagem ela consegue ser uma linguagem que transcende, né, apenas o lado figurativo, representativo que era utilizado. Ainda assim, a imagem ela traz essa função, mas ela não é limitada a apenas isso, e a gente pode transgredir isso de diversas maneiras, trazendo, né, a imagem para um lado
emocional também, contemplativo, e que a gente consiga, né, criar sensações a partir das composições imagéticas que a gente vai estar criando, né, para essas possibilidades visuais, através desses processos. Então, a nossa videoaula, né, de hoje, ela conseguiu pegar aí Beth Coelho e Eduardo com esses pensamentos que trazem para a gente conceitos um pouco mais sintetizados, mas que a gente vai levar isso para o nosso processo adiante e que a gente consiga aí melhorar e desenvolver muito mais os nossos pensamentos a partir da territorialidade, a partir da nossa espacialidade, dos lugares e não lugares que a gente vem aí pensando e desenvolvendo para o nosso processo final.